14. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus abençoe minha prima Ana no Recife, seu esposo, o Edivaldo, o Machado, meu primo e a sua família. Vamos lá, meus amados. Efésios 5,14. Diz assim a palavra do Senhor. Saudação para o meu amigo Adelino de Pombos, meu irmão em Cristo e amigo, colega de banco, todos os irmãos aí de Pombos que nos assistem, estão participando desse culto doméstico. O versículo diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém, meus amados? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eita Deus grande! Vamos meditar, meus irmãos, mastigar um pouquinho a palavra do Senhor. Irmãos, olhem para o Senhor nos abrir a porta da palavra. Glória a Deus. Estamos aqui dependendo inteiramente do Senhor, dependendo inteiramente do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá a palavra, é Ele que nos unge, é Ele que sabe a necessidade de cada um de nós. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse versículo, aliás, Efésios, a carta, Paulo escreveu essa carta aos Efésios, estava preso, estava numa prisão, mas é uma das epístolas mais lindas, uma das, né? Todas elas são boas, uma das mais lindas é essa. Quando eu morei, na época que eu morei em Guarabira, eu queria decorar essa epístola toda. Tanto que eu gravei ela e ficava escutando ela, o tempo todo escutando, que eu queria gravar essa epístola. Eu achei muito linda, né? Esse texto, desperta, ó tu que dorme, levante dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. A gente vê também correlato lá em Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, o versículo 11, tem um texto que é correlato, parece com esse. Veja, Romanos 13, e o versículo 11. Romanos 13 e 11. Olha, ele diz assim, isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Desperta, ó tu que dorme. Para quem Paulo estava falando isso? Não era para as pessoas que não conheciam Jesus, não era para os incrédulos, não era para aqueles que estavam fora da igreja. Ele estava escrevendo para a igreja, para aqueles que já tinham nascido de novo, já tinham seu nome no céu, já tinham recebido o Espírito Santo, para aqueles que já eram cristãos, para aqueles que faziam parte, que era a igreja do Deus vivo, que fazia parte da noiva do Cordeiro, membro do corpo de Cristo. E Paulo escreve essa epístola e diz a ele, desperta, ó tu que dorme. Logicamente ele não estava falando com toda a igreja, ele estava falando com alguém que estava dormindo. E é possível, irmão Abraão, a gente como cristão, no sentido espiritual, dormir é possível. Se não fosse, não teria esse versículo na palavra do Senhor. Bom, lembra que Jesus, quando ele fala do final dos tempos, os últimos capítulos de Mateus, de Marcos, de Lucas, ele conclui dizendo assim, vigiai. O que é vigiar? Vigiar é ficar acordado. Veja que vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele disse lá, quando ele estava no Getsemane, porque na verdade o espírito está próximo, mas a carne é fraca. Nós temos uma tendência para dormir no sentido espiritual, para cochilar. Aí diz, vigie, fique atento, preste atenção, não durma. Porque é na hora que, a Bíblia diz, foi na hora que o dono da lavoura lá dormiu, que o inimigo chegou e semeou o joio no meio do trigo. Aquelas virgens loucas, prudentes, todas dormiram. À meia-noite ouviu-se o clamor. Quando o clamor ouviu, estava tudo dormindo, mas era despertar. Isso é a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está mais perto. Então desperta, ó tu que dorme. Ele está falando para alguém que está dormindo e que precisa ser despertado. E é isso que a gente quer meditar nesta noite, louvado seja Deus. Sobre esse despertamento. Para a gente meditar em que área da nossa vida espiritual nós estamos dormindo. Bom, sabe que o ladrão só entra numa casa quando a pessoa está dormindo. Ou se ele não estiver em casa. Né?
Ele disse, o ladrão chega, está todo mundo dormindo, ele chega, assalta, vai embora. Quando você desperta, foi roubado. Então vamos despertar para não ser roubado. Vamos ficar de olho aceso, vigiando. Que quando o ladrão vier, você já vê de longe. Glória a Deus. Eu me lembro que um dia, né, isso foi em Guarabira, na Paraíba. Naquela época, a gente não tinha ar-condicionado, dormia com um mosquiteiro. Eu me lembro que naquela noite eu estava dormindo. Eu não sei que hora foi da madrugada. Eu estava dormindo de papoar. E eu me lembro que naquela madrugada, quando eu abri o olho, eu não abri esses olhos naturais. Eu abri o olho espiritual. E Deus me deu uma visão. Eu vi em cima da minha cama uma reunião. No mundo espiritual é reunião, em cima da minha cama. Eu vi um bocado de demônio assim, uma reunião. Né? E quando eu abri o olho assim, aí eu, no sentido espiritual, fechei de novo, porque eu sabia que eles estavam tramando uma coisa ali. Eu sei que um daqueles demônios disse assim, eita, ele está acordado. Ele está acordado. Veja como é o céu. E eu me levantei no espírito, clamei o sangue de Jesus, mas foi demônio para todo lugar. Eu nunca esqueço aquela revelação que Deus me deu. Então, ele sabe quando você está dormindo no sentido espiritual. E ele chega quando você está dormindo, você não percebe. Quando você se acorda, foi roubado. Quando se acorda, eita, e agora? Então, a ordem do apóstolo para nós, aí isso pode acontecer com qualquer um, o sono da alma. Né? Mas nós vamos despertar, vamos pedir a Deus para nessa noite nos despertar. Vamos ver aqui, meus irmãos. Em que sentido nós devemos despertar? E aqui eu, meditando nessa palavra, interessante, irmão, a primeira pessoa que eu ouvi dar um sermão, dar um estudo sobre essa palavra foi o irmão Zé Oliveira. Eu era bem novinho na fé. E eu nunca esqueci aquele estudo lindo que ele deu, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas foi extraordinário. Lembro de uma ilustração que eu vou até falar daqui a pouco, que ele deu para nós naquela época. Em que sentido eu devo despertar? E eu coloquei aqui, nós devemos despertar para a oração. Os irmãos sabem que se orar fosse fácil, não havia um mandamento. Quando Deus dá um mandamento, é porque a gente não faz naturalmente. Por exemplo, não existe mandamento para eu respirar. Na Bíblia tem um mandamento, respire, respire, porque ou eu respiro ou eu morro. Né? Mas ele dá um mandamento. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ele diz, orai sem cessar. Ou seja, ore em todo o tempo. Ore quando acorda, ore andando. Ore para almoçar, ore para tomar café. Ore para quando for resolver qualquer coisa, quando for decidir qualquer coisa. Ore, 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 ore em todo o tempo. Ore antes de dormir. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, todos os dias. Mesmo quando foi proibido, ele continuou orando. E mesmo ele num país, e mesmo como escravo naquele país, né, que eles ali eram cativos, ele orava rendendo graças ao Todo-Poderoso. Então veja a importância da oração. Então uma ordem, orar sem cessar. Ore, Jesus diz, ore. Fique comigo, ore, 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 ore. Glória a Deus. Então nesse sentido nós temos que despertar. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7 de Filipenses, veja o que a palavra de Deus diz para nós, irmão. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Veja o que é que o apóstolo está dizendo para nós aqui. Não ande inquieto. Pegue toda a inquietação, transforme ela em oração e leve para o Senhor. Muitas vezes a gente faz isso de maneira errada. Como é que a gente faz? Na hora da inquietação, da prova, da tribulação, a gente vai dizer para as pessoas. Conta para a esposa, conta para o esposo, conta para o vizinho, conta para a vizinha, conta para o colega de trabalho. Conta para todo mundo, mesmo para a pessoa que pode ajudar a gente, que é Deus. E quanto mais você conta para as pessoas, menos resolvido fica seu problema. Mas você fica inquieto. Aí a palavra de Deus diz, não ande inquieto por coisa alguma. Né? Não andeis inquieto, não estejais inquieto por coisa alguma, por nada. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça.
Então, qualquer inquietação, qualquer preocupação que vier, eu tenho que transformá-la em oração e levar para Jesus Cristo. Entregar a Deus, em nome de Jesus. Está aqui, Senhor. A minha preocupação é essa. A minha inquietação é essa. Entregar a Ele, entrega. A Bíblia diz, lança. Veja o que é que a palavra do Senhor diz aqui no Salmo 55 e o versículo 22, meus irmãos. Eu acho lindo esse salmo. É fácil até de decorar. 5522. Ele diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Eu tenho que lançar sobre Ele. Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora veja, irmão, a gente só faz isso se a gente confiar no Senhor. Então, temos que despertar para então, quanta inquietação, quantas pessoas cheias de tanta preocupação, de ansiedade, e o remédio está aqui. A Bíblia está dando o remédio para eu não andar ansioso, principalmente nessa época, irmão, que está todo mundo pressionado, com nervos na flor da pele, ansiedade, o que será do amanhã, meu Deus, vai acontecer. Aí a gente pega toda essa ansiedade, transforma em oração e joga nos pés de Jesus. E aí, Senhor, lance sobre ele, você não pode carregar esse peso, joga para ele. Chegou, mas não é pequenininho, joga para ele, vai jogando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de você. Se eu fizer isso, irmão, o que vai acontecer? Veja o resultado no versículo 7. Filipenses 4,7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então o seu coração vai estar tranquilo e o seu sentimento vai agora entrar em linha, vai ficar calmo, tranquilo. Aquele sistema nervoso abalado vai voltar ao normal, porque o sentimento da gente, irmão, ele é produto dos nossos pensamentos. Quando você começa a pensar nas coisas boas, nas coisas de Deus, aí você tem sentimentos de alegria. Mas se você começar a pensar em coisa ruim, o mal que lhe fizerem, só em coisa ruim, aí o sentimento aflora, só sentimento ruim. Então o sentimento é o fruto, é o produto do pensamento. Por isso que a palavra de Deus ela tem uma preocupação muito grande com aquilo que a gente pensa. O que é que você está pensando? Veja o versículo 8, como é que diz. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, para não estar inquieto, eu tenho que estar pensando em tudo que é justo, honesto, puro, pensando, lançando sobre Jesus. E o resultado, a paz de Deus vem. Observe, irmão, que a Bíblia não ensina a gente fugir dos problemas. A Bíblia não ensina a gente dizer, não existe problema não. Isso aí não, a Bíblia não ensina isso não. Ó, o mar vermelho está aí, Moisés, está vendo o mar vermelho todo, tem um mar vermelho? Tem, tinha um mar vermelho na frente dele, isso não escondeu o mar. Quem mais? Tem um exército que vem aí atrás para pegar você e para levar tudo cativo, matar ou levar prisioneiro. Se vocês se renderem, vão levar prisioneiro, se resistir, vão matar você. Do lado tem uma montanha bem alta, do outro lado tem outra. Você entende? Era a realidade, não esconderam nada disso. E o que é que eu faço? Aí Deus dá ordem, marcha. Mas marchar para onde? Eles ferem o mar. Moisés pega a vara, quando bate, o mar se abre e Israel passa. Pela fé existe um caminho. A fé, irmão, em Deus sempre acha caminho. Quando você decorre sua fé em Deus, Deus sempre abre um caminho que você nunca imaginou. Então você está cheio de ansiedade, cheio de inquietação, preocupado com o amanhã, o que será do meu trabalho, o que será do meu filho, e como vai ser na igreja depois. Meu irmão, pega esse problema, essa tribulação e lança sobre o Senhor. Entrega a Ele o teu problema. A gente lê lá no Salmo 37. Entrega a Ele, confia, lança sobre Ele. Aí o resultado, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Aí quando você for conversar com alguém, a pessoa preocupa, rapaz, o que é que está acontecendo? Você parece que nem tem problema, mas tenho. Mas os meus problemas eu lancei sobre o Senhor. Eu não posso andar com problema, não posso pegar peso. Ele pediu para eu jogar o peso para ele, joguei para ele. E o resultado, ele me deu a paz. Você também, qualquer pessoa pode receber a paz. Entregou a quem? Entreguei o príncipe da paz. Veja como é interessante a troca que ele faz com a gente. É como se ele estivesse jogando. Quando você tem o príncipe da paz em você, você joga o problema para ele, joga a paz para você. Você joga ansiedade para ele, agora é minha vez, aí, tome paz. Jesus, mais uma ansiedade, mais paz. E que coisa linda, irmão. Aí ele diz mais aqui, olha. Aí ele diz,
petição e demais, ações de graça. Aí você, obrigado, Jesus. Cada vez você lança sua ansiedade, ele joga a paz. Você, obrigado, Jesus. Imagine quantas vezes no dia a gente vai render graça ao nome do Senhor. Quantas vezes por dia a gente vai bem dizer. Então, em vez de ele murmurar, estar reclamando, que a coisa está ruim, que a coisa está feia, vai se acabar todo mundo, a gente está rendendo graças ao nome do Senhor. Irmão, só nesse ponto aqui, tem vários pontos para a gente tocar nesse desperta tu que dorme. Nós precisamos despertar. É o apóstolo dizendo, desperta tu que dorme. Por que ele diz tu que dorme? Porque nós não estamos mortos espiritualmente. A gente está só dormindo, mas não está morto. Então quem não está morto pode despertar. Para aqueles que estão mortos, primeiro tem que receber a vida. Tem que ressuscitar, mas nós já ressuscitamos com Cristo. Você já ressuscitou com Jesus. Agora está só dormindo, é só despertar do sono. Então desperta tu que dorme. Levanta dentre os mortos, porque você não está morto. Veja bem, ele tá dizendo que quando a gente procede dessa maneira, fica cheio de inquietação, cheio de preocupação, a gente se compara com os outros que não têm Jesus, com os outros que não têm paz. É como se eles estão lá deitados, estão mortos mesmo espiritualmente. A gente se deita com eles, só que eles estão mortos. É como se você chegasse no necrotério e fosse dormir no necrotério. Está lá no necrotério, o pessoal lá, morto tudo empacotado, vocês vão dormir aqui também. Aí de manhãzinho o cabo chega para pegar o defunto, aí você dá um pulo, o cabo corre. Entendeu? Porque você não está morto, você está só dormindo. Então tem gente dormindo no meio do morto. Desperta, levante-se dentre os mortos, que você não está morto. E Cristo vai lhe iluminar. A luz de Jesus vai chegar, vai resplandecer do seu coração. Eita, irmão, só aqui o Espírito Santo abre tanta janela, tanta porta no mundo, louvado seja Deus. Então desperte, fique em pé. Outra coisa, quem vigia está em pé. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, tem que estar em pé diante do Filho do Homem. Porque quem estiver deitado está morto, a gente vai estar em pé porque está vivo. Outro detalhe, a gente foi chamado para servir, para trabalhar. Acaba dormindo, trabalha. Quem dorme é o malandro, é o preguiçoso. Quer dormir o dia todinho. Não, em nome de Jesus, não precisa acordar cedo. Ore por mim, irmão, para eu acordar mais cedo. Acordar cedo para servir a Jesus, querido. Cedo de madrugada. Todos os homens de Deus, irmão, foram da madrugada. Abraão se levantava de madrugada. Moisés, levantava de madrugada. Josué, de madrugada. Davi, de madrugada. Samuel, de madrugada. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus, antes do sol nascer ainda escuro, ele levantava para orar como homem. O apóstolo Pedro levantava de madrugada para orar. Paulo, de madrugada. E por que aqui nós não quer se levantar cedo? Então a gente tem que despertar. Desperte em nome de Jesus. Para quê, irmão Abraão? Para orar. Para falar com Deus. Deixa eu dizer outra coisa interessante aqui. Tem gente que diz assim, mãe, eu tenho vontade de orar, mas quando eu oro 10 minutos, acabou as palavras, eu não tenho mais palavras. Irmão, preste atenção, meus amados. O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é falar com alguém que eu amo. Se você for passando e ver um casal de namorado, um rapaz e uma moça, que se ama de verdade, você passa, digamos, você passa ali, eles se encontraram para conversar, vamos botar de noite aí. Eles marcaram para se encontrar às 7 horas da noite. Você passa no banco da praça, estão lá, 7 horas, o casalzinho. Ele nem vê quem está passando. É parará, 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 os dois conversando. Aí você deu uma volta, passou, quando você chegou 8 horas, estão lá, 1 hora já, parará, parará, parará. Você passar 9 horas, estão lá, dois, parará, parará, parará. Para eles o mundo nem existe. E não falta assunto para eles. Por quê? Porque ele ama ela e ela ama ele. Não existe, não falta assunto para quem ama. E na oração nós vamos nos encontrar e falar com aquele que ama a nossa alma. Lá em Cantares, vista aquele a quem ama a minha alma. Você vai falar com alguém que lhe ama, que você ama ele e ele lhe ama. Então não vai faltar assunto. Porque, meus irmãos, se a gente for parar na oração só paga, porque muita gente a pessoa pensa que a oração é só pedir. Mas só para a gente agradecer a Deus por tudo que ele fez, está fazendo, vai fazer, aí pode botar à noite para a gente conversar com ele. Depois para a gente contar todos os problemas. Se você não tiver nenhum problema, eu tenho. Conta o meu para Jesus. Apresentar os problemas das pessoas, que a gente tem que interceder. Meu irmão, aí a hora vai embora. Então vamos orar. Vamos despertar para a oração. O que é que Romanos 12, 12. O que é que diz Romanos 12, 12? Veja como é interessante. Romanos capítulo 12, versículo 12. 12, 12, irmão, sabe decorado. Ele diz, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Lucas capítulo 18, versículo 1. Eu vou dizer porque esses versículos são correlatos.
Jesus contou uma parábola mostrando o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele contou aquela parábola do juiz iníquo e a viúva. A viúva chegava lá dizendo, resolva a minha causa, faça justiça contra meus adversários, e o juiz vai embora daqui, e ela estava lá de novo. Faça justiça contra meus adversários, o juiz iníquo, não temia a Deus, meus homens, vai embora daqui. Mas ela perseverou, até que um dia ele não aguentou mais. Eu vou atender essa viúva, que senão eu vou perder o juízo, em outras palavras. Atendeu a viúva, Jesus disse, olha, escuta aí, o justo juiz, se ele é mau, atendeu ela, quanto mais os filhos de Deus, que pedem a Deus de dia e de noite, ele vai atender vocês também. Então ele mandou a gente perseverar na oração, até quando? Até receber. Romanos 12, Paulo disse a mesma coisa. Perseverar na oração. Agora, a pergunta é, por que é que nós precisamos perseverar na oração? É porque existe obstáculo na oração. Porque a oração é uma batalha. O irmão viu, a gente falando na armadura espiritual, a oração é uma arma espiritual. E quando você entra em oração, você entra em batalha. Batalha com as trevas, batalha com o espírito maligno, batalha contra Satanás. Você guerreia contra a sua própria carne. Presta atenção. Amanheceu, é domingo, você está sem fazer nada. Você diz, hoje eu vou pescar. Aparece o anzol, aparece a linha, aparece a isca, aparece amigo, aparece carro de todo lado, carona para você ir, o rio, aparece tudo no mundo, louvado seja Deus. Mas, observe, qualquer coisa que você for fazer, não tem obstáculo. Você for fazer qualquer função, qualquer outro trabalho, não tem obstáculo. Agora, se você disser assim, eu vou orar, aí pode se preparar. O cachorro vai latir, o menino vai chorar, vai aparecer outras coisas, outros problemas. Vocês, eita, rapaz, eu orar agora, mas não vai dar tempo. Eu tenho que resolver logo isso. Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que resolver aquilo. Aparece mil e uma coisa. O inferno se levanta porque ele sabe que um crente de joelho... Ó, irmão, o diabo não tem preocupação não com o crente em pé. Agora, quando ele vê o crente de joelho, quando ele vê o crente ali clamando a Deus, aí o inferno se reúne para deter ele. Veja Daniel ali orando 21 dias e o inferno cercando para ele não receber a resposta. Mas a bicho, persevera Daniel, vai Daniel, persevera Daniel, e a resposta chegou. Então, perseverar em oração. É uma batalha a oração. Se alguém disser, irmão, eu acho muito fácil orar, ele não sabe o que é orar. Não é fácil orar. Deixa eu dizer outra coisa para os irmãos, a carne da gente nunca deseja orar. A carne é malandra, a carne é preguiçosa. A carne não se submete a Deus. Você tem que subjugar ela. A carne quer dormir, vocês vão orar. A carne quer ver televisão, quer ver Face, quer ver outra coisa. Vocês, eu vou orar. A carne quer ver alguma coisa. Eu vou orar. Louvado seja Deus. Então, eu tenho que subjugar minha própria carne para eu poder orar. Porque senão a gente não ora. Veja até o pensamento da gente. O pensamento que está voando, andando por aí, vem cá, pensamento, está pensando que vai aonde, aqui, fica aqui, vamos orar. Louvado seja Deus. E aí você vai orando, dentro do carro, dirigindo, está passando com o Senhor. Está andando pela rua, Jesus, abençoa fulano, me dá graça, me cobre com o teu sangue, me dá vitória. Vai sair de casa, me cobre com o teu sangue. Vai entrar em qualquer lugar, me cobre com o teu sangue. E assim, meus irmãos, nós vamos orando sem cessar. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 5... Era normal a igreja perseverar em oração. Vamos ver no capítulo 2 dos Apóstolos, aliás, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o último versículo, quando os apóstolos recebem a promessa de Jesus, Jesus fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Se eu vou mandar o Espírito Santo, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desse dia, mas não disse o tempo. Aí eles já tinham a promessa, vão orar para receber o Espírito Santo, receber o batismo, o poder do alto. Até Maria, a mãe de Jesus, estava lá, veja. Santa Maria, a santa mulher daquela pessoa do batismo com o Espírito Santo. Os irmãos de Jesus estavam tudo lá, os apóstolos estavam tudo lá, era 120 pessoas. Vamos orar. E ficaram lá buscando. E a Bíblia diz, perseverar em oração. Talvez tinha tanta coisa para fazer, não. Jesus disse que a gente esperasse aqui em Jerusalém. Que a gente fosse buscar ele, vamos esperar orando. Passaram 10 dias. 10 dias orando, irmão. Foi 10 dias de oração. No 10º dia... o poder do Espírito Santo veio. No 10º dia, Pentecostes. No 10º dia, ele estava ali. De repente, eles ouviram aquele som, como se fosse um vento veemente e impetuoso. Começaram a ver labareda de fogo pousando na cabeça dele. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedeu que eles falassem.
Mas a igreja primitiva vivia de oração, nasceu na oração e permaneceu orando, porque ele sabia que o segredo do poder deles era a oração. Um dia eu vi uma frase de alguém dizer assim, olha, nenhuma oração, nenhum poder, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Veja o capítulo 12, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, que aqui veio, 12, 5 de Atos. Veja como era a igreja. A igreja diz assim, aqui diz o seguinte, vamos começar do versículo 1 para a gente ver o contexto. Por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos atos. Veja, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Agora o versículo 5, onde eu quero falar. Veja, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele por Deus. Pedro estava preso e a igreja lá orando. Mas, irmão, Herodes botou ele numa fortaleza. Herodes botou não sei quantos soldados para vir a Pedro. Pedro está algemado. Fosse um incrédulo, dizia, ei, irmão, não tem jeito não, não tem jeito não. Coitado de Pedro. Tiago não morreu, morreu. Amanhã Herodes mata ele também. Aí vamos entregar logo a alma dele a Jesus. O incrédulo já se rendia logo. A igreja não, ninguém vai se render não. Nós vamos orar para Deus tirar Pedro da prisão. Nós prezamos de Pedro vivo. A igreja precisa do pastor vivo. Eita, irmão, ore pelos nossos pastores. Nunca fale mal do pastor nenhum. Ore pelo nosso pastor presidente. Ore pelo pastor Ailton. Ore pelos pastores. Louvado seja Deus. Não julgue, não condene, não aponte o dedo, ore. Pedro era o pastor estava preso. Talvez tivesse alguém vibrando, eita, o pastor está preso, o pastor está preso. Mas a igreja não vibrava, não, a igreja orava, dizia, nós queremos nosso pastor solto, livre, louvado seja Deus. E qual foi o resultado, se o irmão for lendo? Deus mandou um anjo lá na prisão e o anjo soltou Pedro. Então Deus tem seus meios de responder a nossa oração. Mas, irmão, é muito difícil. Difícil era essa questão de Pedro. Ele ia morrer. Ele foi preso para morrer. Herodes matou Tiago e disse, vamos prender ele. Quando passar a Páscoa, a gente mata ele. Mas aí a igreja orou. Aí antes da espada chegar, chegou o anjo do Senhor e liberta Pedro. Quando o mano pega Pedro para matar, ele já está longe faz muito tempo. Amém, meus amados? Então, nós devemos despertar para a oração. Veja que arma gloriosa Deus colocou nas nossas mãos. E a gente não quer usar. Ou se usa pouco. Tem gente que a arma da oração dele é um canivetinho desse tamanho, coitado. Está sem ponta. É aquela oraçãozinha de 5 minutos. Né? Ou já tem uma faquinha de 9 polegadas, já é maiorzinha. Né? Nós vamos pegar, orar para Deus dar uma espada bem grande da oração para nós. Para a gente orar em todo o tempo. Irmão, me ajude, diga Jesus. Abençoe para as irmãs para orar, ore para eu orar, para eu despertar para orar mais. Eu preciso orar mais. Se os irmãos não precisam, ore por mim. É eu que preciso orar mais. Buscar mais a face do Senhor. Falar mais com Deus. Louvado seja Deus. Olha, irmão, eu falei aqui, eu já contei para os irmãos, que Deus, pela sua misericórdia, algumas vezes quando Ele quer, porque o dom é de Deus, Ele me enche de uma fé que ultrapassa todo entendimento. E eu digo uma coisa para os irmãos, eu já recebi essa fé, pelo menos, de 4 maneiras. 4. Recebi a primeira vez lá em Guarabira, na casa da irmã Marta. Eu não sei se a irmã Marta ainda é viva, a paz do Senhor João de Guarabira. Se a irmã Marta for me dar notícia dessa santa de Jesus, ela era a esposa do irmão Demétrios Pepa. Foi ali o lugar onde eu recebi mais poder na minha vida ali, né, naquela noite. Agora, o que a gente estava fazendo ali? Adorando a Deus. Então eu recebi essa fé adorando, louvando. É muito importante a adoração. Eu contei ontem aqui os irmãos, e enquanto o irmão Josué cantava aquele hino adorando a Deus, eu recebi certeza de que meu problema estava resolvido. Muitos irmãos não sabem o valor da adoração. Estou falando da oração, deixa eu abrir um parênteses para a adoração. Às vezes a pessoa chega na igreja atrasada, aí perde o momento da adoração. Os hinos congregacional, perdeu uma grande parte. Que naquela hora da adoração, Jesus pode basar com o Espírito Santo. Naquela hora da adoração,
Aleluia, ele pode curar de uma enfermidade. Naquela hora da adoração, ele pode dar certeza se o problema foi resolvido. E assim vai. Então a gente perde, a gente tem que adorar. Está em casa, a irmã está lavando os pratos, adore a Deus. Está dirigindo, adore a Deus. Vai dormir, adore a Deus. Adore ao Senhor. Louvado seja Deus. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Onde você estiver, você adora a Deus. Quando a gente se reúne no templo ali, o louvor, Deus fica muito alegre. Eles vão 2 ou 3 reunindo meu nome, eu estou eu presente. Imagine, irmão, deixa eu dizer uma coisa interessante aqui sobre ainda a oração e a adoração. No Antigo Testamento é sombra do Novo, é uma figura da realidade do Novo Testamento. Dizia que um soldado só israelense, um só, perseguia 1000. Está lá escrito em Deuteronômio. E 2, aí lá diz, 2 persegue 10.000. Veja a matemática de Deus como é diferente da nossa. Se ele não tivesse dito e tivesse perguntado de 2, eu dizia persegue 2.000. Ele disse não, 2 persegue 10.000. Né? É uma regra diferente da nossa. Agora imagine, se um soldado só persegue 1000, 2, 10.000. Né? Imagine, aí comparando para a igreja de hoje, um crente só orando a Deus, né, é como se ele perseguisse 1000 demônios, 1000 problemas, 1000 dificuldades. Quando 2 servos de Deus se reúnem para orar, aí a multiplicação passa para resolver 10.000. Agora imagine uma igreja toda reunida, orando, adorando Deus, como a igreja estava aqui em Atos 12:5. Jesus solta Pedro, Jesus solta Pedro, Jesus solta o nosso pastor, Jesus liberta o nosso pastor, liberta Pedro, Jesus. Aí o céu não aguentou, irmão, porque foi demais aquilo ali, aí a resposta veio. Então quando a igreja se une, um só pensamento, uma só fé, uma só esperança e bombardeia, a resposta chega, o inferno foge. Então, um persegue 1000, 2, 10.000, e uma igreja junto. É poder, meus amados irmãos. Então, veja a força que Deus deu. Então, desperta, é para nós. Desperta, ó tu que dorme. Para quê? Para orar. Eu não sei orar. E presta atenção. Oração não se aprende com os outros. Oração, irmão, é algo natural. Você vai dizer a Jesus exatamente o que você está sentindo. Você vai expressar o que está no seu coração. Às vezes a pessoa quer fazer uma oração bonita, imitar o irmão. Não tente fazer isso não, que não dá certo não. Aí você não está nem falando, mas no coração você diz, Jesus, tenha misericórdia de mim. Está orando. Eita, Jesus, eu não sei orar. Está orando. Quando você diz, Jesus, eu não sei orar, você está orando. Meu Deus, tenha misericórdia da minha mãe. Está orando. Jesus, guarda meu filho, está orando. Você nem sabe que está orando. A pessoa só imagina que a pessoa está orando quando a pessoa está fazendo aquela oração bonita, ó Deus, tá. Não, mas aí Deus não está nem escutando. Porque essa oração não está saindo daqui, ela está saindo do dentro para fora. E Deus nem está aí com esse tipo de oração. Porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração da pessoa. É bom antes de orar ficar meditando mesmo. Para quando ela sair rasgando o coração. Aí se sair daqui, ela chega no céu. Amém? Eita, Jesus, vamos correr por causa da hora. Desperta tu que dorme. Para quê, irmão Abraão? Para orar. Ore por nós, ore por mim, ore pela igreja do Senhor. Segundo, para que eu devo me despertar? Despertar para a leitura da Bíblia. A leitura da palavra de Deus. Meus amados irmãos, quantos países por aí que os cristãos não têm oportunidade de ter uma folha da Bíblia? Por exemplo, na Coreia do Norte é proibido. Os cristãos da Coreia do Norte não podem ter uma Bíblia, não podem estar orando, não podem estar lendo, não podem se reunir, não podem ir para o templo, não pode. E nós aqui no Brasil, país de maioria muçulmana, onde a perseguição, eu assino aquela revista Missão Portas Abertas, e ele mostra onde a igreja está sendo perseguida. Você entrar na internet, você bota lá, Missão Portas Abertas, ele vai mostrar onde a igreja, os cristãos estão sendo perseguidos. O país de maioria muçulmana, eles perseguem os cristãos. E com o resultado, muitos cristãos não podem ter a palavra, não podem orar, não podem pregar o evangelho, não podem pregar para a religião deles, não podem. Enquanto no Brasil a gente tem liberdade de professar a religião que quiser, a gente tem Bíblia em todas as versões, tem Bíblia de todo preço, tem Bíblia que o pobre pode comprar, o rico, de todo preço tem Bíblia. Tem Bíblia até dada, os Gideões Internacionais distribuem Bíblia. Eu mesmo, antes de aceitar Jesus, ganhei uma do Gideon, ganhei uma daquelas Bíblias. A Bíblia na internet para baixar. Tem a Bíblia na internet, de toda qualidade para baixar.
Eu ganhei uma Bíblia daquele, foi através dessa Bíblia que eu comecei a ler, que eu aceitei Jesus, qualquer dia eu vou contar detalhadamente. Veja como uma coisa é séria. E a gente dormindo, então vamos despertar, meus irmãos, para a leitura da palavra de Deus. O amigo que está me escutando, leia, pelo menos por curiosidade. Eu me lembro que eu lia todo o livro, irmão, antes de 24 anos eu lia todo o livro, menos a Bíblia. Irmão, não lia, lá na minha religião eu lia lá o texto, lá na hora lá da celebração, eu li o texto, mas eu não lia a Bíblia, eu não tinha uma Bíblia, dizendo, essa Bíblia é minha. Né? Tem pessoa que nem compra uma Bíblia para ele, nem quer, não tem interesse nenhum. Então leia pelo menos por curiosidade, porque essa palavra é poderosa. Então você leia. Né? Veja a vantagem, quer dizer, as promessas, irmão, que Deus faz para a pessoa que lê e medita na palavra do Senhor. Ela tem um poder extraordinário. Porque foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. É pela palavra que nós somos salvos. Veja, pela palavra. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessar, tem que falar Jesus como teu Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ele diz, porque é crendo com o coração que o homem alcança a justiça, e confessando com a boca que ele recebe a salvação. Pela palavra, é pela palavra. Eu creio, eu recebo, eu aceito. Essa palavra tem poder. Deus sela ela no céu, Deus recebe, Deus confirma. Eu disse aos irmãos aqui, a primeira vez que Jesus me encheu de poder, eu estava com um poder tão grande, irmão, para Deus operar qualquer milagre. Mas eu com a boca fechada não operava milagre nenhum. Eu tinha que falar a palavra tinha que sair. Foi quando eu disse, irmão, os irmãos que estiver doente aqui, não vai ficar ninguém doente. Porque naquela hora eu estava com a fé no coração, viva, só faltava liberar a palavra. Eu cheguei assim e perguntei, irmão, o que é que você tem? Ele disse, a garganta. Eu disse, garganta fique boa, em nome de Jesus. Foi instantâneo, levante. Você, qual é o seu problema? Coluna, se ajeita em nome de Jesus. Saia. Você é o que? Rins que não funciona? Rins, funciona em nome de Jesus. Quando terminou, todo mundo bom, aí aquela fé, pronto, fiquei normal. Mas veja, o poder estava aqui, eu tinha que falar. Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome e expulsarão o demônio. Ele disse, eu creio. Pronto, aí eu tenho que falar o nome dele. Em nome, demônio, em nome de Jesus, saia. Seu Zé, sai em nome de Maria, não sai. Sai em nome de Antônio, não sai. De Pedro, não sai. De Joaquim, de Expedito, de Benedito. Em nome de Deus, não sai. Em nome de Jesus, o demônio sai. Porque ele disse, em meu nome. A Bíblia diz que é no nome dele que nós somos salvos. É o nome, pelo nome. Veja, então, essa palavra tem poder. Então eu tenho que ler essa palavra. Veja, a Bíblia diz em Josué, capítulo 1 e 8. A ordem de Deus para nós, irmão. Veja como é linda. Josué 1 e 8. Isso foi um segredo que Deus revela para Josué. Todo mundo quer ser bem sucedido. Todo mundo quer. Quem é que não quer ser bem sucedido? Vê o segredo. Irmão Abraão, eu queria ser bem sucedido em todas as áreas da minha vida. O que é que eu faço? Olha aqui, Deus passou o segredo para Josué. Josué 1 e 8. Deus disse assim, não se aparte da tua boca, o livro desta lei, a Bíblia Sagrada. Antes, medita nele, só 2 vezes, de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, ao resultado agora, farás prosperar o teu caminho, e então, prudentemente te conduzirás. Aleluia? Então Deus aqui, farás prosperar o teu caminho. E então, prudentemente, diz a verdade, te conduzirás. Então Deus revela esse segredo para Josué, mas não ficou só com Josué. Ele revela para Davi também no Salmo 1. Veja, irmão, a importância de meditar na palavra de Deus. Porque tanta ruindade no mundo, porque as pessoas não meditam na palavra. Ficam mais meditando em coisa ruim, em coisa do mundo. Aí o coração se enche, a boca solta, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, e aí a ruindade no mundo é grande. Mas se eu me encher da palavra de Deus, o que é que vai sair daqui? A palavra do Senhor. Veja o Salmo 1. A gente sabe, pronto, esse Salmo 1 foi um dos salmos que quando eu me apaixonei por ele, vou decorá-lo. Bem-aventurado é o varão. Varão é homem, eu vou traduzir logo. Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pronto, isso é o que ele não faz, o homem bem-aventurado, o homem feliz.
O que é que esse homem feliz faz? Antes ele tem o seu prazer, o seu deleite na lei do Senhor. Seu prazer está na palavra do Senhor. E na sua lei, ou na sua palavra, medita. De novo, de dia e de noite. Não vou Josué. Veja o resultado. Qual é o resultado desse homem? Pois será como a árvore plantada junto à ribeira de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Agora veja aqui. E tudo quanto fizer, prosperará. Aqui está a chave da vitória. Eu quero prosperar em todas as áreas da minha vida. O que é que eu faço? O que é que eu não faço? O que é que eu devo deixar? Eu devo não andar segundo o conselho dos ímpios, não me deter no caminho dos pecadores e nem me assentar na roda dos escarnecedores. Isso eu não posso fazer. E o que é que eu tenho que fazer? Meditar na palavra de Deus só 2 vezes, de dia e de noite. Se eu fizer isso, infalivelmente, a Bíblia diz, tudo quanto fizer, prosperará. Em outras palavras, será bem sucedido. É coisa linda, irmão. Então, desperta, ó tu que dorme. Vamos despertar, meus amados, para a leitura e a meditação na palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, e o versículo 16. Lindo esse versículo. Diz, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. O que é que ele está querendo dizer com isso? Nós temos que encharcar nossa mente com a palavra do Senhor. A gente tem que meditar nela, decorá-la, para encher, encharcar. Por quê? Para encher o coração da palavra. Eu me lembro que um dia, no Banco do Brasil, uma colega disse a mim, ô irmão, você não sabe falar outra coisa, né? Não fala outra coisa não, né? Porque ela estava aperreada porque eu estava falando da palavra do Senhor. Trabalhando ali, era uma equipe assim, trabalhava e conversa vai, conversa vem, Jesus, Jesus, Jesus. Na hora do lanche, a gente se reunir, veio no lanche ali, falar de Jesus para os colegas. E uma colega não gostou. E me chamou a atenção, me levou no birô e disse assim, você não tem outra coisa para falar não? Eu disse, olha, antes de eu conhecer Jesus, tinha. Antes de conhecer Jesus, você ia gostar de falar comigo. Eu contava piada imoral, depravada, eu ia perder. Aliás, eu não ia nem trabalhar, ia fazer vocês achar graça aqui. Aí vocês iam gostar. Mas agora a Bíblia diz, a boca fala, está cheio o coração. Eu disse, meu coração está cheio da palavra. Eu só sei falar da palavra. E aquela pessoa ficou indignada, louvado seja Deus. Veja bem, irmão, então, se eu quiser saber o que é que tem no coração da pessoa, é só ficar conversando com ela. Se você for conversar com uma jovem apaixonada, você já sabe que ela está apaixonada. Por quê? Porque ela roda, só cai em Joãozinho. Sim, mas não sei o quê, porque se mais Joãozinho, aí vai por aqui, mais Joãozinho, e mais Joãozinho. Ela dorme pensando em Joãozinho, se acorda pensando nele, toma café pensando nele, toma banho pensando. Tu vai fazer pensando em Joãozinho. Por quê? Porque Joãozinho está no coração dela. Nós entregamos a vida a Jesus. Jesus entrou. Nós somos apaixonados por Jesus Cristo. Então o que a gente fala é de Jesus, é da palavra de Deus, irmão. Eu fico preocupado quando eu vejo o crente falando o tempo todo em política. Outra, futebol. Outra, para aí, calma. Cadê Jesus, irmão? Quando ele foi? Não, a gente tem que encher. Falar de Cristo. Tudo bem que tem que falar outros assuntos, mas quem tem que tomar o primeiro assento, o primeiro lugar é Jesus de Nazaré. A não ser que seja necessário, logicamente, é necessário falar esse assunto, fala. É necessário falar isso. Mas a não ser o tempo, é Cristo que tem que dominar, é a palavra. Aquele que falar, Pedro disse, fale conforme as palavras do Senhor. Então, meus irmãos, eu só posso fazer isso com a leitura e meditação da palavra do Senhor. Lendo e meditando. Meditar é como mastigar. O que a gente está fazendo aqui? A gente está meditando, a gente está mastigando a palavra do Senhor. Você ficar pensando naquele texto e remoendo ele. Né? A Bíblia fala dos animais puros e os impuros. Os animais limpos e aquele não era limpo. Por limpo, eram aqueles que ruminavam, que tinham a alma ofendida. Então, ele rumina. É ruminante. Ou seja, você escuta a palavra, fica pensando nela, moendo ela, ruminando ela. Aí ela daqui, ela desce para aqui. Mas se eu ouvir a palavra e não ficar meditando, daqui ela sai. Ela tem que descer para o coração. Veja, como é que uma moça se apaixona por um rapaz? Como é que ela se apaixona por ele? Ela vê o rapaz, ou fala com ele, ou vê aquela pessoa, e fica pensando naquela pessoa. Se ele disser para ela assim, eita, mas seu cabelo está lindo, só disse isso. Pronto, a coitadinha fica lá, pensando a noite toda, seu cabelo está lindo. Seu cabelo está lindo, seu cabelo está lindo. Aquela frase ficou um desquebrado na mente dela. Veja, mas à medida que ela vai pensando no que ele disse, à medida que ela vai pensando naquela imagem, no que a pessoa falou, ela vai botando aquele camarada para dentro dela.
Mexeu aí não? Então vai botando para dentro da pessoa aquele personagem. Agora o trabalho depois é para ter para fora, aí dá trabalho. Aí tem moça que chora e que sofre, né? Digamos que aquele rapaz corresponda a ela, né? Namora com ela, noiva e até casa com ela. Mas digamos que aquele amor não seja correspondido, o sofrimento daquela jovem. Depois botar o rapaz para dentro e para tirar. Dá trabalho, né? Assim é Jesus, irmão. Como é que eu boto Jesus para dentro, irmão Abraão? Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Como é que eu boto ele para dentro? Pensando no que ele falou. E o que ele falou está aqui. Ele é a palavra de Deus. Quando eu penso na palavra, é em Jesus que eu estou pensando. Então eu quero pensar em Jesus. Eu não vejo Jesus. O que é que eu faço? Penso na palavra dele. Quando eu penso na palavra, medito nela, eu estou botando Jesus para dentro do meu coração. Quanto mais eu botar a palavra de Deus para dentro, mais eu boto Jesus de Nazaré para dentro, irmão. Mais meu coração se agarra com ele. Então, vamos despertar para quê? Para a leitura, meditação da palavra do Senhor. Eita, como é necessário. Tem muitas pessoas que sabem decorado, né? A equipe, o time de futebol do Brasil, que foi campeão em 70, sabe todas as copas decoradas. Mas perguntar: meu irmão, qual é o nome dos 12 apóstolos? 12 apóstolos? E Jesus teve 12 apóstolos? Ele sabe, nem Jesus teve 12. Mas diga aí o nome. Foi Pedro, Pedro, só lembra de Pedro. Quer dizer, sabe o nome dos jogadores, tudo decorado, não sabe o nome dos apóstolos de Jesus Cristo. Tem que meditar, meus irmãos, na palavra do Senhor. Se alguém perguntar: irmão Abraão, se eu tenho a memória boa, tenho não. Eu me lembro que lá em Salgueiro eu fui de carro para o banco e me esqueci, deixei o carro, voltei de pé. Então minha memória não é boa. Por que o Senhor diz assim, tudo decorado? É porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele lembra a gente a palavra do Senhor. Mas para ele lembrar a palavra, eu tenho que pegar essa palavra, está para dentro de mim, ela está lá, em algum lugar, está lá no meu coração. Aí na hora certa ele lembra. Aí a gente fica igual uma metralhadora. Quando abre a boca, ele vai soltando a palavra. A gente vai só atirando a palavra. Mas não é a memória normal, é o poder do Espírito Santo que faz isso. Eita, Espírito Santo maravilhoso. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu rei. Então, meditar, meus amados. E agora que nós estamos nessa quarentena, aí que nós temos tempo de meditar na palavra do Senhor. Faça um propósito com Deus. Diga: esse ano eu vou ler a palavra de Deus toda. Mesmo que você não leu o Antigo, mas pelo no Novo Testamento. E eu vou conhecer. E as passagens mais chamar a sua atenção, de que eu vou decorá-lo. Decoro os Salmos de Davi, decoro o Sermão da Montanha, decoro o Evangelho de João, decoro Filipenses, Efésios, decorar. Eu me lembro quando eu era jovem na escola, eu era jovem que eu tinha uma memória boa. Decorava páginas de livro, decorava. Mas depois a memória foi fracassando, mas eu digo: eu quero decorar a palavra do Senhor. Eu queria que os jovens decorassem, as crianças decorassem. Os meninos cedo já estão, as crianças hoje no celular, né, recebendo um monte de informação que eles não podem receber, acabando com a infância das crianças, ficando adulto tanto tempo. A Bíblia diz: ensina, está lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então o que é que significa? O pai inculcar na mente do menino que a palavra de Deus: meu filho, vamos decorar a palavra do Senhor, vamos decorar os salmos, Salmo 23, isso é meu pastor, vai decorando, e vai colocando, conta as histórias da Bíblia. Eu me lembro quando a menina era pequena, eu juntava elas em casa no culto doméstico e contava as histórias. Eu me lembro que um dia eu estava contando a história de Sansão, e irmão, Deus me deu uma graça para contar a história, né? Desde quando eu era incrédulo, era um dom, eu contava história para todo mundo, e cheguei na história da Bíblia e me deleitei. Aí fui contar a história de Sansão. Parecia tão real a história de Sansão, que quando chegou aquele episódio que as pessoas estavam furando os olhos de Sansão, a Aline era maiorzinha, a Aline gritou, começou a chorar. Ela chorou como se ela estivesse vendo aquela cena ali. Eu acredito que ela nunca esqueceu isso aí. Então, veja, irmão, a história de Davi, a história de Sansão, a história de Daniel, a história de Samuel. Tem muitas crianças que não sabem nem quem é esses homens. A história do Salvador, o nascimento de Jesus. Os pais aproveitam a quarentena, dizem: meu filho, vamos. E toda criança gosta de história. Meu filho está no celular, tem uma história linda para contar. Vamos contar. Aí começa a contar as histórias da Bíblia para seus filhos. Eles vão decorar. Mais tarde vai fazer efeito na vida deles. Amém, meus irmãos? Outro tópico lindo esse aqui. Eita, meu Deus, o relógio está indo embora. Então, vamos despertar, meus irmãos, para leitura e meditação na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Outro despertamento para nós, irmãos, é despertar para uma vida santa. Uma vida que agrada a Deus, porque só uma vida que agrada a Deus é uma vida santa, ou seja, uma vida separada daquilo que não agrada a Deus.
Né? Veja o que é que a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4 e 3. Veja qual é a vontade de Deus para você, para mim, para nós, que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. 1 Tessalonicenses 4 e 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu e você sejamos santos. Veja aí 1 Pedro 1, 15 e 16. Outra passagem linda dessa epístola do apóstolo Pedro. 1 Pedro 1, 15 e 16. Eita Deus tremendo. Vale a pena se vier Jesus, irmão. Olha, 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. É a vontade do Senhor, quer seja santo. Então, despertar para a santidade. Mas, Abraão, tem gente que só quer ser santo. Não. O crente tem que ser santo. Porque ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Eu quero entrar no céu. Ele só chega lá os santos. Amém, meus amados? Vamos ler outro versículo, Hebreus 12, 14. Eu vou dizer decorado. Hebreus 12, 14. Ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, sem santidade, nem eu nem você vê Deus nem pelas costas. Então veja a importância de despertar para a santificação. Deixa eu dar uma entrada aqui. É pena que o tempo é curto, mas um dia a gente vai meditar só sobre santificação. O que é que significa a palavra santo? A palavra santo significa separado. Só isso, separado. Quando diz santo, a gente separado. Lá no hebraico é kadosh, é separado, separado. Quando diz Deus é santo, Deus é separado. Separado de quê? Do mal. Aceitar, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus mesmo é como um casamento. É como um casamento. Veja, a jovem está lá na casinha dela, o rapaz está na dele, são solteiros. Um dia eles se conhecem, cruzou um olhar, nasceu um amor. Eles vão namorando, o caldo engrossa, eles noivos. Estou dizendo um casamento normal, a moda antiga, não sei o de hoje, que hoje o desmantelho está feio. Eu tenho um normal, um casamento normal. Né? O camarada vai, o caldo engrossa, aí noiva. Né? E chega, o amor vai crescendo, chega um dia que ele não aguenta mais, aí tem que casar. Né? E tem a hora do casamento. Naquele momento do casamento, o que é que vai acontecer ali? Na hora que ela diz sim para ele, e na hora que ele diz sim para ela. Quando ela diz assim, sim, o celebrando diz: você, Maria, ou João, José, você aceita Maria como sua legítima esposa? Né? Aí ela tem que dizer sim, ela tem que dizer sim. Aliás, se ela ficar calada, não tem casamento. Se ela disser não, não tem casamento. Ela tem que dizer sim. Então, quando ela diz sim, o que ela está querendo dizer com isso? Vai deixar a casa de papai, a casa de mamãe, a liberdade solteira, e vai se unir com o homem por dois motivos. Primeiro, porque o ama. Segundo, porque confia nele. Ela confia e ama. Por causa disso, ela deixa tudo. Agora vem a palavra santo. Primeiro, ela se separa. Ela não pode mais pertencer a outro homem, né? Se separa, se santifica e se separa para ele. Se separou das outras pessoas de casa para ele. Ela se separou para ele. É um sentido. E o outro, ele separou ela para ele. Ele viu todas as moças, se eu quero essa. Ele viu todas essas, eu quero Maria. Ele pega Maria e separou Maria para ele. Então, nesse sentido, ela se separa para ele e ele separou para ela. O que isso tem a ver com o Evangelho? É a mesma coisa. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal, você se separa para Jesus. Você se santifica para Ele. Vocês, a partir de hoje, eu quero só agradar Ele. Porque existe quando a gente peca, no sentido espiritual, a gente adultera. Existe um adultério espiritual. Porque eu me separei para Ele. Aquela moça que aceitou aquele rapaz, a partir dali, ela vai ser fiel a Ele somente até a morte. Veja como uma coisa é séria. Se ela for de outra pessoa, é adultério. Assim, quando a gente se separa para Jesus, a santificação é isso, se separar. E porque ela se separou por amor, ninguém forçou ela a se separar. Então a santificação não é algo pesado, não é algo forçado. Porque você se separa para Jesus? Porque você ama Jesus como seu Salvador. E também Jesus pega você e escolhe você. Isso não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi a voz. Aí ele pega você e separa você para Ele. Então ele lhe separou para Ele. Então Jesus lhe separou. Vá lá, pregue para Ele, eu quero salvá-lo. Ele está lhe separando para Ele. Então essa é a palavra santificação, é essa. Nós somos separados do mundo, do pecado, do que não presta,
para servir a esse Deus por amor, porque a gente ama Ele. Então essa santificação nós temos que despertar para ela. Desperta. Então a raiz da santidade, a raiz da santificação é o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se eu não amá-lo, imagine, se o rapaz não amar a moça de verdade, mesmo que ele se separe para ela, ele vai traí-lo, ele vai trair a moça. Se a moça não amá-lo de verdade, vai traí-lo também. Mas se o amor for real, for autêntico, ele vai ser fiel até o fim. Meus irmãos, nós só somos fiel a Jesus se a gente amar Ele. Nós só somos fiel a Ele se tiver um amor verdadeiro. Está lá em João, no capítulo 14, versículo 23. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, será fiel. Então a santificação, a raiz para eu ser santo, não é o esforço, é o amor. Se amar naturalmente, ser fiel a Jesus Cristo. Porque tem gente, quando fala em santidade ou santificação, dá a impressão que é uma coisa tão pesada, tão... Se a santidade fosse pesada, então a palavra de Deus tinha contradição. Porque Jesus disse, vinde a mim, os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Ele diz, por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a santidade é um jugo suave. Por quê? Porque você ama. Agora tem um detalhe. Eu já disse isso e vou repetir. Se a moça ou o rapaz, se a moça casar sem amor, ou o rapaz casar sem amor, aí o jugo é pesado. Aí tudo que a pessoa vai fazer é pesado. Falta óleo na engrenagem, né? Aí é pesado. É como a pessoa aceitar Jesus sem amar Jesus, aí é pesado. Aí você, rapaz, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que... As pessoas dizem, não, Abraão, para eu ser crente, digamos que a pessoa gosta de beber, tomar uma. Mas se ele não amar Jesus, mas eu tenho que deixar minha cerveja, é muito pesado. Acaba tem 2, 3 mulheres, tem que deixar minhas mulheres, tudo é pesado porque não ama Jesus Cristo. Mas na hora que o amor de Deus for revelado, que ele entender, que ele compreender, aí tudo isso cai por terra. Ele deixa a cerveja, ele deixa a prostituição, ele deixa tudo, porque o amor de Jesus inunda o coração dele. Então o homem só se santifica para Jesus, ele se torna santo se ele amar. Então a raiz da santidade é o amor, meus amados. Então aí se torna leve. João disse, os mandamentos, para quem ama, os mandamentos não são pesados. Os mandamentos não são pesados porque você ama. Ama, veja aqui, antes tem o seu prazer está na lei do Senhor. Por que ele tem esse prazer? Porque ama. Eita Jesus, vamos embora, irmão, por causa do horário. Então eu tenho que me despertar para ser santo. E ainda mais, quarto, eu tenho que despertar para o amor fraternal, Ou seja, o amor horizontal. Que é porque Jesus ama teu próximo como a ti mesmo. Que às vezes mais fica preocupado só no amor vertical. E tem que ser o primeiro mesmo. Mas se eu digo que eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou hipócrita e mentiroso. É a Bíblia que diz. Vamos lá, João 15:12, o que é que Jesus diz? Vê o mandamento do Salvador. João 15:12, para a gente que ama ele. Eita, irmão, eu amo Jesus, e graças a Deus. Tem que amar mesmo. Mas a gente tem que provar. Como é que eu provo que eu amo ele? Vamos ver aqui. João 15:12. Diz assim, Jesus disse, o meu mandamento é esse. Qual é, Jesus? Que vos ameis uns aos outros. Agora o padrão. Como? Assim como eu vos amei. Como foi que ele nos amou? Ele se sacrificou, ele deu a vida por nós. Vamos ver outro versículo lindo. 1 João, capítulo 3. 1 João, é a primeira epístola lá perto do Apocalipse. Capítulo 3, versículo 16 até o 18. Veja aí, irmão, que coisa linda. Quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus, que coisa extraordinária. 1 João 3. A partir do versículo 16, ele diz, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Está vendo? Ele deu a vida por mim, ele pode dizer, eu dei a vida por você, Abraão. Agora eu exijo você dê a vida por mim, mas ele não diz isso. Ele disse, eu dei a vida por você. Você quer me seguir? Quero. Quer provar que me ama? Quero. O que é que eu faço? Dê a vida pelos irmãos. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem tiver, veja, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como está nele o amor de Deus? As meus filhinhos, não mesmo de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então esse amor aos irmãos tem que ser por obra e em verdade. Não adianta o camarada estar necessitado, eu tenho condição de ajudar eles, ele, vai em paz, meu amado, eu vou orar por você. Isso é hipocrisia, irmão, isso é fingimento. E outro detalhe, nós sempre, Jesus disse, os pobres sempre têm convosco. E vocês podem ajudar ele quando quiser. Observe isso, quando quiser, não é quando puder. Porque se eu quiser, eu posso. Se onde houver boa vontade, há caminho. Sempre que houver boa vontade, o caminho está aberto.
Louvado seja Deus. Eu não aceito, irmão, de maneira nenhuma. A pessoa está necessitada, você vamos orar. Não. Se eu puder ajudar, mas eu não posso, irmão. Sim, mas eu conheço alguém que pode. Então vou atrás de alguém e ajudou. E assim a gente cumpre o mandamento do rei. Outra coisa que lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22. Eu estou correndo porque eu estou preocupado com o horário. Essa mensagem é muito linda, irmão, essa palavra. Ele diz assim, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Glória a Jesus. E, além desse amor, que a gente tem que despertar para ele. Porque, irmão, deixa eu entrar mais um detalhezinho aqui. É fácil eu chegar no templo, cheguei na igreja, assistir o culto tudo direitinho, quando terminou Pai do Senhor, Pai do Senhor, e sair dali. Mas eu tenho que olhar, além da paz do Senhor, sim, aí, como é que meu irmão está? Qual é a necessidade dele? O que é que ele está prezando? O que é que ela precisa? O que é que ele precisa? Glória a Jesus. Às vezes precisa de uma visita, precisa de eu ir lá para ver, às vezes está faltando tudo, às vezes não tem nem água na geladeira. Oh, meus amados irmãos, como é sério essa questão do amor fraternal. Essa palavra deve ser pregada mais e mais para se conscientizar disso. Não adianta eu ter fé e não tiver o primeiro fruto da fé. Porque uma fé verdadeira, não é a fé falsa. A primeira obra dela é o amor. Está em Gálatas, aqui, deixa eu mostrar para os irmãos, Gálatas. Eita Jesus, meu Deus, acho que eu vou parar para dividir essa mensagem. Ela é tão maravilhosa que a gente não pode correr com ela. Mas o dia não podemos dizer que fica até meia-noite. Gálatas, capítulo 5. É Gálatas 5. 5 e 6. Porque em Jesus Cristo, 5 e 6 de Gálatas, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A verdadeira fé ela opera por amor, e o amor é visto. A fé é alicerce, amor é obra. Então, eu não vejo o alicerce, mas eu vejo a casa. Eu não vejo a fé do irmão, mas eu vejo a obra. Então, através da obra, eu vejo a fé. Então, a verdadeira fé opera com esse amor extraordinário. Amém, meus amados? Então, às vezes, o meu irmão está sofrendo sem necessidade de sofrer. Por quê? Porque eu sei que ele está sofrendo, posso ajudá-lo e não ajudo. Vou contar só uma experiência aqui, que eu podia contar muitas experiências nessa área aí, mas não vou contar, por causa do horário. Vou contar uma. O irmão chegou, isso foi lá em Salgueiro. O irmão chegou, tinha um irmão doente. O irmão está lá, coitado, morrendo de soluço. Soluçando, o irmão doente assim, o irmão chegou assim. Eita, meu irmão, o que é que o senhor tem? Senhor, meu irmão, está com uns 3 dias que eu estou soluçando aqui, me acabando. Então, já bem velho. O outro disse, eita, o negócio é sério, E esse irmão tinha condição de ajudar ele. Morava vizinho. Aí foi embora, esse negócio é sério. Igual aquele camarada passou e viu o camarada morto. Eu disse, o negócio é sério. Foi embora. Aí chegou outro irmão. Disse, irmão, o que é que o senhor tem? Disse, irmão, 3 dias que eu estou soluçando de dia e de noite. Não durmo nem nada, só soluçando. Disse, mas o senhor já foi o médico, tomou remédio? Disse, não, meu irmão, não tem consciência. Vá, se arrume, toma banho, vou levar o senhor para o doutor agora. Pegou esse irmão, levou ele no médico. Chegou lá o doutor, passou o remédio para ele. No primeiro comprimido que ele tomou, ficou bom, meu irmão. Aí depois esse irmão que não ajudou na igreja, ele disse a mim e contou o testemunho. Disse, eita, irmão, o meu irmão tomou meu galardão. Eu estava vizinho, irmão, tinha condição, podia ter feito bem, ele não fiz. Chegou outro e roubou minha bênção. Não deixe que outra pessoa roube sua bênção. Não, meu amado e minha amada. Se você souber, a Bíblia diz que Jó inquiria diligentemente onde é que tem um necessitado de ajudar. É por isso que Deus podia abençoar ele muito. Porque ele era uma fonte, ele era um canal. Entrava e muita gente era abençoada por meio de Jó. Então ele podia ser rico mesmo. Amém, meus amados? Tem pessoa que não pode, não. Mas Jó podia. Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. Ai, meu Deus. Ainda tem mais 2 bênçãos para falar aqui. Glória a Deus. Mas a hora manda parar. Ô, meus amados, eu vou parar. Porque eu vou continuar amanhã.